Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar com a nossa mentorada Carla, contar um pouquinho da história dela. Fez já 3 arrematações, arrematação aí uma delas, né, com mais de 200% de lucro, 270% de lucro, isso mesmo, e é possível. A gente vai ver aqui como ela conseguiu. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo jóia, prazer imenso estar falando contigo. A Carla vai contar um pouquinho hoje aqui das suas arrematações, né? Parece que fez 3 arrematações, uma delas com mais de 200% de lucro, né? Parece mentira, parece pirâmide, mas quem já acompanha a gente aqui sabe que é possível, né? Sabe que é realidade, com um trabalho sério, né? Bem feito, com dedicação. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui para pegar um pouquinho da tua experiência, que eu sempre digo, né? Que a gente aprende com os nossos erros, com os nossos acertos e também com a experiência dos outros. Né? Aprender com a experiência dos outros é encurtar caminho, né? É chegar ao objetivo mais fácil. Então, Carla, muito feliz aqui da sua participação. Fala um pouquinho para a gente aqui da sua história de vida, quem é a Carla, como você chegou a esse mercado de leilão de imóvel. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela presença. É sempre muito bom poder dividir as experiências e ajudar quem está começando, outras pessoas que estão com dúvidas, né? Bom, eu trabalho com investimentos, eu sou mentora de investimentos e então, por 3 pontos eu cheguei até aqui, né? Primeiro, porque eu dou aula de investimentos, sou mentora de investimentos e hoje a minha maior posição é em fundos imobiliários. Portanto, eu amo imóveis. Eu entendo que imóveis, além de ser um ótimo investimento, pode ser um investimento até mais seguro que os outros investimentos, porque a gente está lidando com imóvel físico e tudo mais. Então, eu gosto muito dessa área. Em segundo lugar, eu sempre tive vontade de participar de leilões. O problema é que eu tinha um pouco de receio, né? Eu acho que eu tinha crenças limitantes, que acabei conseguindo resolver isso com vocês. E em terceiro momento, porque eu precisava de uma renda extra, porque eu queria aumentar as minhas posições em investimentos, e aí então eu fui procurar alguma coisa que eu já conheço mais ou menos, que é os imóveis, né? Então, e aí eu encontrei vocês, e aí eu resolvi fazer o curso, e acabei com as minhas crenças limitantes, porque eu tinha várias coisas, várias dúvidas, né? E por isso eu cheguei até vocês e comecei a fazer aqui as arrematações. Pô, legal demais. Já tem uma experiência prévia na área financeira, o que de certa forma, né, um diferencial. Você está começando algo novo, mas com aquela bagagem ali de conhecimento financeiro, né? Que é muito importante. Agora, você falou aí uma coisa legal, né? De crenças limitantes. Todos nós temos crenças limitantes em todas as áreas da nossa vida, né? Sempre que a gente vai começar algo novo, fica aquele receio, aquele medo, que às vezes impede a gente de progredir. Eu por muito tempo, antes de mexer com leilão, eu já mexia com imóveis também, sempre mexi com imóveis desde cedo, construía e vendia. E sempre achei leilão interessante, mas deixava de lado. A minha crença limitante era o imóvel ocupado. Eu achava que seria muito difícil tirar a pessoa de lá, que ia ficar 2, 3 anos na justiça, por falta de conhecimento, falta de vivência, falta de conversar com quem realmente vive esse meio. E nesse momento eu deixei de lado. Ele falou, não, agora não. Aí depois eu fui entrando devagarzinho e vi que não é nada disso. Então, conta um pouquinho aí quais eram as suas crenças limitantes e como é que você superou isso. Eu tinha várias crenças limitantes, né? Uma delas, realmente, essa questão do imóvel ocupado. Nossa Senhora, dava até... Porque antigamente a gente tinha a impressão que demorava 2, 3 anos e que você não conseguiria tirar a pessoa de lá de dentro, né? Então, isso era uma preocupação. Eu tenho uma irmã que é advogada e ela falava assim, não, isso daí não né? A legislação mudou, inclusive, né? Outra coisa que eu falava, gente, eu não tenho dinheiro para fazer arrematação em leilões, né? O meu dinheiro está destinado para outra coisa, é um capital muito alto para um objetivo só. E a minha intenção, inclusive, de entrar nos leilões também é para diversificação, né? Como investimentos. E aí eu falava, não, isso é muito trabalhoso, eu não vou conseguir fazer nada disso. Mas
eu acho que toda crença limitante é mesmo por falta de conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, quando você toma coragem e enfrenta as dificuldades, você vê que não é tudo aquilo que você pensava, né? O conhecimento para mim é tudo. É isso que facilitou quando eu conheci vocês, porque eu não tinha a menor noção de como funcionava. Eu queria, eu achava interessante, sempre achei que era super bom negócio, mas eu não sabia nem por onde começar, inclusive. Então, assim, eu não tinha o passo a passo, eu não sabia para que lado que eu deveria correr. Então, tudo isso era um conjunto de crenças limitantes e que não me deixavam ir para frente. É fantástico. Quando você está começando algo novo, né? Quando você não conhece uma coisa, um investimento, vai ter gente que vai te falar bem e vai ter gente que vai falar mal. E normalmente a gente valoriza mais a informação negativa. Por incrível que pareça, tem 8 caras falam bem, 2 falam mal e citam casos excepcionais que aconteceram. Aí você se prende no excepcional, no negativo, no que deu errado. Quando na realidade não é isso, né? Você tem que conhecer o todo para aí sim você tirar suas próprias conclusões, né? Sabendo o todo, não se deixando levar por aquela notícia de viés negativo, porque normalmente a notícia ruim se espalha rápido, né? Então, às vezes nem é a realidade do mercado e ela é dada como uma regra geral. Então, muito legal, você falou outra coisa aqui de crença limitante, além da desocupação, a questão também do capital, né? Que, muita gente pergunta para a gente aqui no inbox, né, nas caixinhas, pô, mas eu não tenho muito dinheiro, eu tenho 50 mil, eu tenho 40, eu tenho 100 mil, dá para começar? Então, não precisa de ter todo o dinheiro. Quem não vive esse mundo não sabe que você pode financiar, dar 5% de entrada no imóvel da Caixa e pagar o restante financiado. Você não vai pagar para sempre, você vai pagar alguns meses até vender. Então, você precisa do teu capital ali limitado só para você pagar a entrada e algumas prestações até a venda. É algo fantástico. Você pode usar o capital do banco ali para poder ter seu retorno. Né? Você fez 3 arrematações. Alguma delas foi financiada ou foram todas à vista? Não, as 3 foram financiadas. Nenhuma foi à vista, porque eu prefiro trabalhar com... se você for olhar em investimento mesmo, a possibilidade, o seu retorno é muito maior, porque o seu capital investido é muito pequeno, né? O tanto de dinheiro que você tem que disponibilizar, então, desta forma, viabiliza você fazer esse tipo de coisa. Você não precisa ter muito dinheiro. E você consegue diversificar. Com o mesmo dinheiro que você compraria um imóvel só, você compra, que foi o nosso caso, 3 imóveis com super pouco dinheiro. E então o seu retorno aumenta, porque o valor que você investiu é muito pequeno. Então, os 3 foram financiados. Você aí, como trabalha na área financeira, né, mentora financeira, sabe muito bem o poder do financiamento, mas tem gente que não sabe, que é ensinado aí na escola, na vida, de sempre comprar à vista, o que é relativamente certo, mas o financiamento bem feito ali para investimento, ele é muito útil. Explica um pouquinho como é que é calculado aí o retorno sobre o investimento no financiamento, que a galera nunca entende. A gente fala, ó, o imóvel vale 500, compramos por 250 e lucramos mais 100%. A galera não entende. Então, explica de forma resumida que você que é da área vai saber explicar bem para a galera entender como é que funciona essa mágica do financiamento, aumentar a sua lucratividade, né? Não, é porque você tem que calcular, eu entendo o que as pessoas mais ou menos pensam, não? Elas pensam o seguinte, eu vou comprar por 50, eu preciso vender no mínimo por 100, 150 para que eu tenha 100% de lucro e tudo mais. Mas não é, você tem que fazer o cálculo ao contrário. Você tem que fazer o cálculo do quanto você colocou lá, do quanto você investiu, né? Então, se você faz um financiamento, você dá só 5% de entrada, de um imóvel que custa 100 mil, você vai dar o quê? 5 mil, 10 mil de entrada. Então, você vai fazer a porcentagem do lucro sobre o quanto você deu de entrada. O que isso aumenta em muito. É só colocar lá na calculadora Smart, gente, que vocês vão ver que faz a conta tudo sozinho para vocês. Vocês não precisam entender de matemática, não precisam entender de financiamento para poder fazer essa conta. A calculadora dos meninos aí é excepcional, uma ferramenta extremamente interessante. Minimiza muito o nosso trabalho e também facilita esse entendimento de que você consegue uma rentabilidade muito maior
um investimento muito menor. Porque, inclusive, você pode deixar o seu dinheiro investido, o seu dinheiro rendendo, e fazer a arrematação e também proporcionando uma maior variedade. É isso que é importante. E a outra coisa que é bastante importante é quando você cotiza, né? Que foi o meu caso também. Outra ferramenta aí, né, para alavancar investimento, diversificar, é cotizar. Ou quando você não tem dinheiro, aí você junta com mais um, dois amigos ali, pela questão de complementar o valor, ou quando você quer diversificar também, você tem um valor ali, mas você não quer colocar num imóvel só, tu quer colocar em dois, três, aí tu divide o seu dinheiro em dois, três imóveis, e ainda tem uma outra vantagem, que é o ganho ali de você estar trabalhando com outras pessoas que têm habilidades que vão complementar a sua, né? Você, de repente, entende muito da área financeira, mas não entende tão bem da área jurídica. O outro cara já entende bem da área jurídica, ele te ajuda nessa análise jurídica. Então, há ganhos de todos os lados aí quando você faz uma cotização, e você fez aqui 3 arrematações cotizadas. Vamos falar delas um pouquinho? Quer começar por essa aí de 270% primeiro? Vamos começar por ela. Essa arrematação foi um apartamento que a gente fez aqui numa cidade vizinha. Era um apartamento zero, né? Quando você vai fazer a avaliação, você não consegue saber. Em São Paulo, numa cidade aqui pertinho, Sertãozinho, era num condomínio fechado, um apartamento pequenininho de 56 metros quadrados. A gente arrematou por 72 mil e a gente vendeu em menos de 3 meses. Quando o documento saiu, por exemplo, o apartamento já estava pronto. A gente já vendeu o apartamento antes do documento passar para o meu nome. No meu caso, era do meu nome. Tão rápido que foi. Menos de 3 meses. Data da compra? Data do leilão? Data da compra. Olha aí, menos de 3 meses. A galera achando que o negócio demora demais, que o cara vai estar ocupado, que vai ficar 2 anos ali disputando, né? Foi muito rápido, foi muito rápido. E teve disputa de gente querendo comprar o apartamento. Foi uma coisa absurda, assim. E a gente vendeu, então, por 135. Comprou por 132 que dá e vendeu por 135. Praticamente o dobro aí, né? Um pouco menos do que o dobro. Agora tem o pulo do gato, né? Foi financiado e você vai dar os detalhes para como é que chega aí em mais de 200%, né? Porque, na verdade, eu não gastei 70 mil, né? 72 mil. Eu gastei, na verdade, se não me engano, acho que foi 18 mil que eu gastei. Foi uma entrada muito pequena. Ele já estava lá naquela modalidade da Caixa. Como é que chama? Esqueci. Venda direta. E aí, então eu não precisei nem dar 5% de leiloeiro. Eu não tive esses custos. Então, o quanto eu tive que dar de entrada inicial foi um valor muito pequeno. Por isso que eu tive um lucro tão grande, né? Porque eu não tive quase custo. Gastou 18 mil na operação toda? Acho que foi 18 mil, porque... Não, nem foi 18 mil. Peraí que eu já estou confundindo com o outro. Foram 12 mil. Acho que foi 12 mil. Porque eu a gente deu uma entrada, né, para poder fazer o financiamento. Pagamos 2 parcelas só do financiamento, de um valor super baixinho, porque a gente fez num prazo bem longo, e eu não tive que fazer absolutamente nada no imóvel. Nada, porque era um imóvel que nunca tinha sido entregue pela construtora, mas nunca tinha ninguém morado, ainda tinha no vaso sanitário aquela higienização, aquele plásticozinho assim, tava lacrado. Então, assim, o que a gente fez foi dar uma pintadinha só para, né, tirar a sujeira, porque ficou fechado durante 2 anos. Então, a gente passou uma mãozinha de tinta lá, mas que ficou muito barato também, porque, como eu falei para você, eu cotizei, e uma das pessoas que faz parte do nosso grupo, ele é engenheiro, então ele tem funcionário mais barato e tudo mais, que aí então ficou muito em conta pra gente, né? Eu só gastei com documentação. Exato, e
É fantástico, né? Que tudo foi muito rápido. Às vezes a gente já espera naturalmente que demore um pouco, né? Que tenha algum problema. Quando o negócio dá muito certo, a gente fica assim, pô, cara, tem alguma coisa errada. E acontece várias vezes de negócio e dá certo direto, assim, a compra é rápida, é sem disputa, é tranquila. Aí você pega lá o imóvel está desocupado, a documentação sai rápida e você consegue, em casos excepcionais, fazer uma venda no ciclo de 2, 3 meses. Imagina um investimento de 2, 3 meses te retornar mais de 100%. No seu caso aí foi mais de 200%. E isso é possível pela estratégia, pelo trabalho que você fez antes. Não foi sorte, você deu sorte. Você não, você já preparou antes todo o trabalho que deve ser feito, fez as análises, identificou o imóvel com liquidez, um imóvel que tem demanda, que vende rápido. O importante é isso, não basta ter um imóvel com desconto. Está com desconto muito bom, mas tem demanda, ele vende rápido. Então, isso acho que talvez seja o mais importante. Você falou aí que tinha disputa, né, para comprar o imóvel. Tinha, menino, tinha disputa, tinha gente. Nós precisamos ficar assim. Qual que era a nossa intenção? Logo, a nossa intenção é girar rápido. Então, eu não tenho intenção de ficar, por exemplo, o preço do mercado é 130, não vou baixar de jeito nenhum, vou vender por 130. Não, eu vendo por 125, perco ali um pouquinho, porque a minha intenção é girar. Então, tiveram 2 ou 3 pessoas interessadas no imóvel querendo disputar, assim, sabe? Querendo, se não fosse para um, teria sido para outro. É que a pessoa que comprou. Aí entre as pessoas que queriam comprar. É que a pessoa que comprou, ela já tinha até o crédito aprovado. Então, por isso também foi tão rápido, né? Agora, uma coisa que você falou aí, que eu acho importantíssimo, é você fazer uma boa compra. Porque quando você faz uma boa compra, a sua liquidez, que é você conseguir fazer aquele imóvel virar dinheiro, faz muito mais rápido. Então, quando você consegue fazer uma boa compra, você consegue, muito provavelmente, fazer uma boa venda e aí, então, ter um bom lucro, que é o nosso objetivo, né? Exatamente. Vender rápido e colocar o dinheiro no bolso. E uma escolha de imóvel com liquidez dá muito certo. Tem uma estratégia aqui que alguém me contou no passado, que quando você tem muita gente interessada, você marca com os interessados no mesmo dia, mais ou menos no mesmo horário ali, para o cara ver que tem a disputa. Ele está saindo, acabou de ver o imóvel e tem outro chegando para olhar. E o cara fica, pô, esse imóvel aí, se eu quiser, eu tenho que comprar logo, porque tem um cara interessado também, né? Nossa, não, mas nesse imóvel em particular, nossa, foi uma coisa estranha. Assim, a pessoa que comprou já conhecia o condomínio, já conhecia o apartamento. Na verdade, ele já morava no condomínio e ele queria o imóvel para a mãe dele morar. Então, ele só estava esperando a gente oferecer, na verdade. A hora que a gente ofereceu, ele já só foi uma questão de negociação. Só que junto com ele vieram outras 2 pessoas também interessadas, mas aí a gente já tinha palavra é palavra, a gente já tinha entrado em contato com ele primeiro. Se daí ele não quisesse, tivesse algum problema, a gente passaria para outras pessoas. A gente já está até vendo outra oportunidade no mesmo condomínio, porque foi muito rápido a arrematação. Depois que tu já conhece o prédio, o condomínio, sabe que tem liquidez, que tem demanda, aí fica tranquilo. Quando aparecer outro investimento ali, não pode deixar passar. Então, você vendeu ele por quanto? Por 135. Tu comprou ele por R$72 mil, financiado, venda direta, né? Sem pagar aí comissão de leiloeiro. Gastou aí cerca de R$12 mil e vendeu por R$135 mil. Ou seja, quem tem pouco capital pode começar. A galera fica limitada ali, eu só tenho R$20 mil, não vou entrar. Uma pessoa com essa mentalidade não compraria esse imóvel que você comprou. Nem olharia imóvel de 135 mil, que acha, tem que ter 135. Não tem. Se for financiado, você tem que dar a entrada ali, 5%, 10%, dependendo aí do caso, ou 20% se for outro banco, e pagar as prestações. Então, faça um planejamento, utilize o financiamento a favor, não deixe de olhar a oportunidade, porque você não tem todo o capital. Exatamente essa que é a vantagem. Você vai pegar um imóvel que você não poderia pegar. Então, com R$12 mil, você fez um negócio de ponta a ponta, comprou e vendeu o imóvel, lucrou mais de 200%, né? Fantástico, né? Não tem investimento hoje, gente. Olha que eu lido com investimentos, né? Mas não tem investimento que te pague que te dê essa rentabilidade. Não adianta.
Então, você tem que correr atrás mesmo. E, assim, investimento, financiamento é uma palavra meio que, né, Dói, cara. proibida, vamos dizer Tem assim. algumas coisas na nossa vida que a palavra te remete, te traz pensamentos, ou coisa boa, ou coisa ruim. Quando fala financiamento, eu acho que já dói ali, dá uma facada na pessoa. Não, financiamento, o cara já, mentalmente, no subconsciente ali, ele já entende como algo ruim. E, na verdade, não é. É, Sendo bem não. utilizado, não é, né? Quando você utiliza a seu favor, né? Eu acho que tem várias coisas que você, no caso das arrematações, no caso aqui dos leilões, você está utilizando a seu favor. Então, daí tudo bem, né? Porque está te possibilitando ter uma rentabilidade maior, porque com pouco capital você consegue ganhar, ter um lucro maior. Isso é outro pensamento para quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, para benefício próprio, uma casa para morar, aí já é outra coisa, mas quando é para investimentos, aí super é a finalidade que você tem que olhar, na verdade, né? Quando a finalidade é investimentos, aí então tudo bem, porque você vai fazer conta, é matemática, né? Então, que é o raio da crença limitante, né? É outra coisa que a gente incute e acha que, que não pode fazer financiamento. E esse caso Então, aí estava até desocupado, né? Eu ia te perguntar aqui de desocupação, que a galera tem muito preocupação com a desocupação. Estava totalmente desocupado ali, lacrado, né? Como você falou, nunca foi usado. Acontece, né? A construtora lá termina o empreendimento, às vezes uma unidade ou outra ali não é vendida, ou uma pessoa compra em caráter excepcional, não chega a usar o imóvel, viaja, vai para o exterior, acontece alguma coisa na vida dela e de fato não usa o imóvel e ele fica fechado ali. Então, praticamente não teve também custo nenhum com reforma, com nada, né? Ou chegou a pintar alguma não coisa? teve, não teve custo nenhum com reforma. Eu imagino que a pessoa comprou o imóvel e antes mesmo do imóvel ficar pronto, ela já não conseguiu terminar de fazer os pagamentos e por isso que ele foi para leilão. Porque ele estava fechado, o imóvel não tinha absolutamente nada, nada, nada. Tava, como eu falei para vocês, estava lacrado ali com aquele papelzinho de higienização. A emoção de tomar posse é um negócio muito louco, né? Assim, tu sabe ali, fica ansioso, como é que vai estar lá dentro, fica naquela Nossa. ansiedade, é bom demais, né? Né? E esse tinha sido o segundo imóvel que a gente arrematou. Esse não foi o primeiro, tinha sido o segundo. Mas é sensacional, assim, você fica super curioso. A gente fica, putz, que dia que eu posso ir lá, né? Porque tem que esperar um prazinho, não pode ser logo na hora que arremata. Nossa, eu tô doida para ir lá ver que jeito que tá o imóvel, né? Como é que ele tá. E por isso, inclusive, que a gente não fez nenhuma arrematação muito distante da gente. A gente quis começar aqui por perto, porque a gente queria ter essa experiência de ir até o imóvel, passar por esse processo, ver como é que é, ter essa sensação, né? De ir lá fazer o recebimento do imóvel e tal. Nesse caso, a gente teve que chamar o chaveiro, né? Falei, vamos arrombar. Então, assim, mas é bastante interessante, assim, te impulsiona, né? É um gás para que você continue fazendo o mesmo trabalho. Bom, mas depois dessa lucratividade aí, a gente já está super empenhado. Ó, um detalhe importante, você começou para o imóvel na localidade que você conhece, né? Vizinhança, cidade vizinha. Nada de errado nisso, certo? Agora, depois que já pegou a experiência, não deixa essa fronteira geográfica te limitar, não. Porque agora o Brasil aí é o seu limite. Você pode arrematar em qualquer parte do Brasil, não tem restrição. O conhecimento é o mesmo, a prática é a mesma. Depois que você aprendeu a fazer, você faz em qualquer lugar. Então, assim, agora com certeza, com a experiência, você vai pegar imóveis de outra localidade que você vai ficar ali, não, quero investir, eu estou com dinheiro aqui, e às vezes não vai ter na tua localidade, você vai naturalmente, isso é natural, naturalmente você vai buscar novas oportunidades. É como uma empresa pequenininha que começa pequena, umazinha, vai crescendo, aí naturalmente ela tem que expandir, vai para outra cidade, e isso é natural, o crescimento é natural, e vai chegar nessa etapa que você vai estar arrematando com tranquilidade no Brasil inteiro. Fala um pouquinho aí da outra arrematação, da primeira, né? A primeira a gente nunca esquece. Então conta um pouquinho da primeira arrematação. Então, eu já vou te contar, vou te falar sobre a estratégia que a gente utilizou. Na verdade,
A gente quis começar por imóveis mais baratos, até por causa do investimento, mas muito também para aprender, e também imóveis perto da localidade, porque a gente queria ir até o imóvel, né? A gente queria participar de todo o processo. Eu não queria delegar para ninguém fazer isso para mim. Eu queria participar de todo o processo para ver onde que eu ia ter dificuldade, quais que seriam os benefícios para a gente poder delegar mais para frente. O nosso primeiro imóvel também foi numa cidade aqui vizinha, aqui eu moro em Ribeirão Preto, né? Então, de uma cidade aqui perto. Foi uma casa que, por incrível que pareça, também tinha sido entregue pela construtora, mas eu acho que a pessoa morou ali, tipo, 3, 4 meses. A casa estava perfeita. Ou tu tá com muita sorte, ou tu tá com as informações privilegiadas aí. A gente só tá pegando imóvel aí, zero bala, né? Zero bala, nunca tinha. Gente, foi uma coisa absurda, assim, uma gracinha, uma casa de duas suítes, né? Duas suítes, uma cozinha, uma sala e uma área atrás, assim, que a gente fala que é um papel em branco. Quando a gente arrematou essa casa, a gente até pensou o seguinte, vamos construir alguma coisa atrás e tal, para melhorar. Mas aí nós falamos, não, mas esse não é o nosso negócio. Nosso negócio é fazer as arrematações. Então, vamos vender o mais rápido possível isso aí. Nesta casa, ela foi a pessoa que construiu, né? E ela não tinha amaciado o muro ainda estava por fazer. Então, o que a gente precisou investir nela foi exatamente isso. Dar uma pintada no muro, amaciar o muro, dar uma pintada no muro e dar uma pintada na casa, porque nessa sim tinha morado alguém ali um período muito pequeno. Então, a gente investiu isso e a gente aumentou um pouquinho o muro, porque estava um muro muito baixinho, mas essa foi a nossa primeira arrematação. Então, quando a gente foi receber o imóvel, a gente foi lá, a gente realmente quis fazer de tudo. A gente não chamou chaveiro, a gente tem os meninos que sabem mexer com isso. Então, pulou o muro, colocamos... A gente tentou com grampo, mas era um portão que tava... A gente levou, olha, um monte de grampo. Nós tentamos, mas não conseguimos. Então, a gente pulou o portão e aí tirou o tambor. Imagina tu pulando o portão e o vizinho fala lá e chama a polícia. Lá, pô, tem uma doida lá pulando o portão. Foi uma piada, foi muito engraçado, porque aí nós filmamos. Nossa, mas a gente já podia fazer isso, né? Então, como a gente não estava conseguindo entrar pelo lado de fora, nós pulamos o portão para tirar pelo lado de dentro. Aí a gente conseguiu, a gente mesmo fez tudo. Então, filmamos. Foi até super engraçado, assim, sabe? Foi um passeio, assim. Foi uma aventura, não foi nem um trabalho, assim, foi uma aventura, a gente se divertiu. E é bom fazer todo o procedimento de ponta a ponta, pelo menos uma vez, para você saber a dificuldade, como é feito, conhecer, porque depois você pode até delegar, e é natural isso. Com o tempo você vai começar a delegar um monte de coisa, mas a primeira vez, os primeiros ali, é bom fazer de ponta a ponta, você entender todo o procedimento, saber a dificuldade, o que pode surgir. E legal, foi financiado também esse? Todos financiados, foi financiado também. Foi financiado. Você comprou por quanto e qual o valor de mercado dele? Já vendeu? Já. Vendemos agora semana passada. Esse nós demoramos um pouquinho mais para vender, porque a caixa, era um imóvel caixa também, na mesma modalidade, e a caixa demorou para fazer a entrega da documentação, então ficou parado no cartório. Foi e voltou no cartório, eu acho que umas 5 ou 6 vezes a gente precisou fazer pré-anotação, porque não conseguia, a Caixa não enviava o raio dos documentos para o cartório poder fazer a transferência, né? Então, por isso o imóvel ficou parado, mas parado foi 4 meses. O nosso parado foi 4 meses. Vendeu em 4 meses a compra? Nós estamos bons, nós estamos com sorte. Pega o imóvel zero bala, desocupado, pronto, sem fazer reforma, vende em 3, vende em 4 meses, o negócio tá com o dedo bom, hein? Nós estamos, a gente está com sorte. O nosso parceiro da Caixa, que faz, porque essa modalidade
a gente tem o parceiro free, né? Sem ter que pagar. Ele fala pra gente, fala, Carla, mas vocês estão com muita sorte. Eu peguei e falei, nós estamos com o dedo bom, ixi. Como diria o Karnal, né? Sorte é o nome que o vagabundo dá à falta de trabalho. Aquele que se dedica, né? O cara que não quer trabalhar e chega lá e fala, pô, você vai ter sorte, né? Mas sabe que tem muito trabalho por trás, muito conhecimento, muito estudo, muita dedicação, para na hora, e no momento certo. Sorte é a oportunidade com conhecimento. Você está preparado na hora certa. E isso não tem preço. Já falou de 2 rematações aqui. Uma fechou o ciclo em 3 meses e a outra em 4 meses. Essa casa você pagou quanto, Nel? Essa foi 80, foram todos imóveis de valores mais baixos, para que a gente pudesse realmente aprender e para que a gente pudesse diversificar. Com pouco capital, conseguir entrar em mais imóveis. Essa a gente pagou 89, né? A gente teve alguns custos, porque a gente fez a pintura da casa, precisou de colocar rufo, a gente precisou de pintar o portão, pintar o muro. Então, essa a gente gastou mais ou menos uns 15 mil e vendemos por 170. 160 mil. Uma pegou financiado, né? 170. 170. Gastou quanto, mais ou menos, envolvendo a entrada e todos os custos administrativos para registrar e reforma também? Então, essa ainda não fechei direitinho todos os números, mas foi mais ou menos isso. Mais ou menos uns 10 mil com reforma, né? Essa a gente precisou pintar portão, que nem eu disse, subir uma fiada de muro e tudo mais. Então, a gente gastou um pouquinho mais. A gente gastou mais ou menos uns 10 mil com a reforma. E aí, mais documentação e todo o trâmite que a gente teve, ida e vinda porque a gente foi várias vezes na cidade, então o custo desse deslocamento e tal, uns 20 mil, eu acho, que a gente gastou. Jogando para alto, assim, jogando com as parcelas que a gente pagou e tudo mais. Então, com tudo, mais ou menos uns 20 mil. Na primeira operação lá no apartamento, você gastou 12 mil em toda a operação. Nessa segunda operação, você gastou aí cerca de 20 mil reais. Então, fantástico. Não precisa ter muito dinheiro, não precisa esperar a condição... O brasileiro é assim, né? Quer sempre esperar o momento, a condição ideal para começar a aula. A melhor oportunidade. Aí você fica paralisado, né? Porque você não faz nada. Esperando o melhor contexto econômico. O contexto econômico agora não está legal. Tô com um trabalho aqui que não dá para fazer agora. Não, começa. Começa que a oportunidade vem, né? Quem se apega à religião diz, né? Dá o passo que Deus coloca o chão. Então, começa que as coisas vão acontecendo naturalmente. Não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, que aí não tem como, né? Não, essa história de ficar parado esperando o mercado ficar bom, esperando tá um bom momento para você começar a investir. Isso eu ouço muito lá nos meus investimentos, a pessoa fala, não, mas agora não está em momento de entrar em renda variável, agora tem que fazer renda fixa. Mas não é isso. Toda hora sempre tem bons momentos, sempre tem boas oportunidades. Em qualquer área, em qualquer coisa que você for fazer, sempre tem boas oportunidades. Você precisa mesmo arregaçar as mangas e identificar as boas oportunidades, porque não vai ficar, se você ficar esperando, não vai cair do céu, né? Você tem que ir atrás e tomar atitude, né? Proatividade é o que é mais importante, senão ficar esperando cair do céu não vai. Não dá, não. O Marcos está perguntando aqui se foram todas vendas diretas. Não. 2 foram vendas diretas e a terceira, o terceiro imóvel que a gente não falou ainda, aí não foi venda direta, aí foi judicial, extrajudicial. Foi extrajudicial. Perfeito. Andréia perguntando aqui se quem já tem financiamento consegue fazer um outro financiamento? Consegue, porque tudo vai depender da análise de crédito, né? E do seu risco, lá, do quanto que a sua renda foi comprometida. Então, essa é uma análise que a Caixa faz, mas principalmente para imóveis Caixa, você consegue fazer mais de um financiamento. Principalmente para imóveis Caixa. Porque para leilão
não tem essa questão de restrição, que tinha uma notícia aí ano passado, né, que a Caixa estava limitando, só pode financiar um imóvel, mas isso é para compra e venda comum. Para imóvel retomado, a ideia da Caixa é realmente desovar, ela não quer ficar gerenciando imóvel, então não tem essa restrição, só posso financiar um imóvel por CPF. Nada disso, né? Não, nada disso, você pode fazer mais de um. No nosso caso, como a gente cotizou, a gente também fez um rodízio, para não ficar muitas vezes você tendo que ir até em cartório, essas coisas assim, né? Então, para tirar o peso de uma pessoa só. Então, a gente fez rodízio. Cada hora fez no nome de um. Perfeito. Mas... Agora, vamos para o terceiro imóvel, que esse tem que estar ocupado, tem que ter alguma coisa aí, só para você contar assim, esse aqui, tive esse problema aqui com a gente. Fala um pouquinho do terceiro imóvel aí para a gente. O terceiro imóvel foi um extrajudicial e esse está ocupado. Esse vai te dar uma experiência nova, vai te dar um conhecimento novo de fazer de ocupação, né? Legal. Teve um monitorado novo que falou, eu quero pegar um ocupado, eu quero pegar porque eu quero desocupar e fazer o procedimento para saber como é que faz, saber depois fazer com tranquilidade. Então é isso, tu vai pegando vários ali, cada um é uma experiência nova, cada um é um conhecimento novo, um aprendizado novo, e isso te dá vantagem para quem está começando, né? Sim, e a gente, exatamente por isso que eu falei para você, que a gente quis fazer tudo a gente mesmo, por isso que a gente quis imóveis próximos, para a gente passar mesmo por todo esse processo, para a gente conseguir entender, porque quando a gente faz o curso, você tem a noção e tal, mas a dúvida, ela aparece quando você está fazendo na prática. Então, quando você está lá no dia a dia, agora o que eu faço? É que você fala, puxa, espera aí você vai buscar, nossa, agora eu tenho que fazer tal... A gente queria passar por esse processo. Então, esse imóvel está ocupado, também é uma casa também, num condomínio fechado, e aí esse a gente teve, então, as dificuldades de entrar no condomínio, porque a síndica não queria dar acesso, ela achava que o proprietário anterior, que era o proprietário, até hoje a gente é uma síndica um pouco ignorante, assim, ela não queria, foi até grossa com a gente quando a gente foi tentar falar com ela, a pessoa que está ocupada, e aí para mim foi a parte mais difícil, porque, como eu disse, a gente quer ter a experiência de fazer tudo. Então, a gente foi lá tentar negociar com um senhor, e aí foi a parte mais difícil, porque para tentar negociar, ele sair, é um senhor de idade, que trabalha o dia inteiro, ele trabalha na construção civil, realmente não tem muita condição financeira. Então, para pedir para ele está lá ainda, ele ainda não saiu, ele está lá. O Paulo está perguntando se a gente cotizou o financiamento também. Tudo cotizado, Paulo. Nada. Já respondo para você, Paulo. Mas a gente... então, a gente quis passar por essa experiência. Ele está lá ocupado. Ele prometeu que ele vai sair agora, na semana que vem. A gente não conseguiu entrar dentro da casa, porque é um senhor... E a gente até pediu, deixa eu dar uma entradinha para ver como é que tá. Essa a gente vai ter trabalho. Essa a gente já sabe que a gente vai ter trabalho, porque a vizinha já falou que tem uma área lá no fundo que está toda com mato e tudo mais. Então, você já viu. E outra coisa do porquê que a gente queria imóvel próprio, porque um dos colegas que faz parte do grupo, ele tem drone. Então, aí a gente vai lá, sobe o drone, vê como é que tá. Ficou estruturado. Esse negócio e aí... É massa demais, né? A gente está usando agora aí nas arrematações para fazer a vistoria, né? Às vezes imóvel de condomínio, você não consegue entrar. Coloca o drone lá dentro, filma tudo, acaba, parece que tu tá quase que entrando dentro do imóvel ali, o negócio a tecnologia é fantástica, a gente já fez, por exemplo, a gente fez numa outra casa que a gente conseguiu ver que tinha uma piscina, que a piscina estava com vazamento, então você consegue fazer uma avaliação um pouco maior do imóvel, até para você poder fazer a arrematação. A gente sobe o drone para poder olhar por dentro como é que tá e tal, já que você não pode entrar, né? Para a gente ter uma noção um pouco maior. Respondendo ao colega que estava perguntando aí, a gente cotiza tudo. A parcela do financiamento é dividido, nós somos em 5, a parcela é dividida por 5. Então, fica muito desonera, na verdade, né? A parcela fica muito baixa para cada um.
Então, por isso, a gente consegue arrematar uma quantidade maior de imóveis. Fantástico, né? E a questão do drone, você pode contratar serviço também. Tem profissionais hoje que trabalham aí, você paga ali a hora do cara, o cara vai lá e faz todo o levantamento para você, te manda lá os videozinhos editados, bonitinho. É uma vantagem ainda, que é essencial, né? Tu ter uma noção do imóvel que você está adquirindo antes, né? Não adianta depois, correr atrás depois. Antes faz o levantamento ali, vê, pô, o imóvel está bem conservado, ou não, o imóvel aqui não está legal, vai ter que gastar aí com reforma. Então, esse trabalho prévio é muito importante, né? Que eu sempre falo, um leilão você ganha antes, você faz tudo antes. Depois ali é só consequência, é só tocar o barco. Então, tu tem que fazer todos os levantamentos prévios. Então, foram 3 arrematações fantásticas aqui. Essa casa você arrematou tem quanto tempo? Essa a gente arrematou faz mais ou menos 1 mês e meio. 1 mês e meio. Ah, tá cedo ainda. Você tá falando que vai demorar, ainda tá no iniciozinho aí, com certeza você vai conseguir a desocupação tranquila. Desocupação é aquilo, você tenta amigável, se não der certo, vai na justiça. Mas amigável resolve 90% das vezes. Você ajuda a pessoa que está lá, paga aí de repente 3, 4 aluguéis, a mudança, dá uma ajuda financeira ali. Comprando bem, você tem margem para negociar e tirar um pouco da tua lucratividade para agilizar o procedimento e evitar a justiça. Ninguém quer entrar na justiça, a justiça é lenta, demorada, burocrática. Então, às vezes é melhor você tirar um pouquinho da sua lucratividade, entregar para a pessoa, você está fazendo bem também, a pessoa está saindo ali, você está ajudando a pessoa a recomeçar a vida, e você pega o imóvel rápido ali, já faz uma reforma e coloca para vender rapidamente, em vez de ficar ali tentando até o último minuto, não, eu vou entrar na justiça, não sei o quê, não vou pagar nada. Então, assim, tem casos e casos. Na maioria das vezes é melhor pagar para a pessoa sair antes do que entrar com o procedimento judicial, que tem um custo, para depois aí ter a solução, né? Não é nem inteligente na minha opção, na minha visão, você entrar de cara na justiça. Eu acho que você tem que tentar realmente fazer a desocupação amigável, porque o valor que você vai gastar para poder entrar na justiça, você dá como ajuda para a pessoa, porque ela vai ficar muito mais satisfeita, você vai se sentir melhor também, porque é chato, assim, essa parte de desocupar. É chato, a gente ficou bastante chateado, assim, a gente ficou com dó do cara. Então a gente foi até lá, eu falei para ele, mas eu pago para o senhor, eu falei para ele, né? Eu falei, se o senhor precisar de ajuda, a gente faz a mudança do senhor, mas ele não está conseguindo achar um outro imóvel para ele poder sair, senão ele já teria saído. Ele entende que ele não pode ficar lá, ele entende que perdeu o imóvel, que tem outro dono, mas ele não está conseguindo, como eu falei, ele é uma pessoa, ele é sozinho, e trabalha o dia inteiro na construção civil, não é uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito, muito bom, né? E ele, então, precisa de um outro lugar que seja barato para ele poder sair, né? E ele não está achando um outro lugar. Ele quer um lugar pequeno e barato, por isso que ele não saiu ainda. Mas ele já entendeu, a conversa é super amigável, assim, não teve nenhum resquício. A gente realmente está dando tempo para ele, porque a gente está fazendo uma ação aí meio que de... aí entrou o coração, né? Que eu falo que a parte mais difícil é a parte de desocupar, na minha opinião. Mas a parte difícil emocional, né? Emocional, é difícil. Às vezes, a gente já avaliou imóveis, por exemplo, que estava ocupado. É que o imóvel também estava bem acabadinho, mas tinha lá uma família com criança e tudo mais. Aí eu acho um pouco mais desgastoso. Eu não ia querer ir lá pessoalmente, não. Eu ia pedir para alguém ir, porque senão eu ia me sentir mal, talvez. Mas o que você falou, né? Quando você faz uma boa arrematação, você tem margem para fazer todas essas coisas. E quando você sobe o drone, a intenção é exatamente essa, para ver quanto você pode avançar, inclusive na arrematação, quanto de lance você pode dar, porque você vai fazer mais ou menos uma estimativa de quanto de custo você vai ter. Então vai ser uma coisa mais realista, né? Não vai ser uma coisa, eu não sei quanto que eu vou gastar, porque eu não faço a mínima ideia. Quando você sobe o drone para fazer a arrematação, você consegue ter uma noção melhor de como está o estado do imóvel para saber quanto que você vai poder disponibilizar e brigar aí, se for brigar, tiver que brigar na hora de fazer a arrematação, quando você pode avançar, né? Eu acho que fica mais realista. Então, por isso que a gente gosta
dessa parte. Você fez 3 arrematações aqui, as 2 primeiras já finalizadas ali, fechou em 3 meses, a outra em 4 meses. As 2 aqui, eu acho que deram mais de 100%, uma deu mais de 200, outra mais de 100. Você chegou já a planilhar todos esses dados para ter uma expectativa ali de rentabilidade média desses investimentos? Então, esse que a gente já vendeu um pouco mais de tempo, o que está faltando? Fazer efetivamente a parte de declaração de imposto de renda, para saber quanto que a gente vai ter que pagar para ficar números exatos. A gente fez assim por cima e que deu em torno de 270%, olhando para o quanto eu tive que investir, né? Como eu investi muito pouco, então eu tive uma rentabilidade alta e rápido, né? Além de eu ter investido muito pouco, não ter tido que fazer reforma nenhuma, eu não tive quase custo, né? Porque eu não tive que pagar muitas parcelas e tudo mais. Então, a minha rentabilidade foi boa. Esse segundo imóvel, eu também acho que a rentabilidade vai ser bastante interessante, porque a gente teve esses custos, mas a gente fez uma boa arrematação e por isso eu consegui fazer uma boa venda, né? Então, eu ainda não planilhei, mas eu acho que a gente também vai ter uma rentabilidade acima de 200%. Nossa, tá começando muito bem. Você falou aqui que começou imóveis de valores baixos, para diversificar, utilizar financiamento, cotizar. Então, na verdade, você está ganhando 2 vezes, porque você está ganhando no investimento e está ganhando no aprendizado. O aprendizado tem um custo. Às vezes você faz um investimento e faz ele de ponta a ponta e ainda não dá uma lucratividade boa, mas você não percebeu que teve um aprendizado ali que tem um custo. É como se fosse uma graduação ali, um mestrado, né? Você fez um investimento de ponta a ponta, você dominou todas as etapas. Esse é um aprendizado que tem um valor econômico, assim, com certeza. Além do valor do investimento, aí, mais de 200% que tu está tendo de retorno, com certeza o que você aprendeu de prática, não é teoria, é prática, vai te colocar em vantagem aí nos próximos leilões, com toda certeza, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem um dos amigos que está no grupo, que ele já tinha, antes de entrar no grupo, ele tinha feito uma arrematação, e aí, no caso dele, foi leilão judicial, demorou um pouco mais, ele ainda está com esse imóvel lá, ele não vendeu, mas ele não fez uma excelente compra, não foi, mas o intuito dele era realmente aprender, ele queria pagar o preço para aprender. Se ele empatasse na visão dele, né? Se ele empatasse, para ele já estava bom, porque ele queria passar pelo processo. Por isso que eu falei para você. A gente começou ali de pequenininho, a gente começou então com um pouquinho, com valores baixos, com financiamentos baixos, com imóveis próximos, e agora a gente começa a expandir. Então agora a gente começa a aumentar os valores e também expandir na região. Aí a gente começa a expandir. A Luciana tá perguntando se a gente quita imediatamente na caixa. Quando você faz a venda, a pessoa que vai fazer a compra é um trâmite que você não precisa fazer. A caixa lá, a parceira caixa, já faz tudo isso para você. Ela vai quitar o financiamento no seu nome e vai passar para o financiamento do comprador. Então, o dinheiro só entra na sua conta. O trabalho que você tem é de verificar se o dinheiro caiu na conta, só mais nada. Lúcio. Carlos, essa é uma dúvida muito comum, né? Que a galera compra financiado e acha que para vender, ela vai ter que quitar o financiamento. Ela fala, pô, mas eu não tenho dinheiro para quitar para poder vender. E ela esquece que quando o dinheiro da venda. Quando a outra pessoa compra financiada, há uma conversa entre os bancos ali, chama interveniente quitante, né? Um banco A vai lá e paga o saldo do financiamento para o banco B e a pessoa que está comprando assume as prestações já com o banco B, o banco novo. Então, assim, você não tira nada do bolso nessa operação. Quem faz lá, quem está comprando, os bancos resolvem entre si e você recebe simplesmente a diferença ali, que é o lucro na sua conta, né? E o imóvel sai do seu nome, então finaliza aquele financiamento no seu nome e aí o banco, é como se você tivesse quitado, só que essa quitação ela é feita entre os bancos, você não tem esse trabalho, você só tem o trabalho de ver se o dinheiro caiu na tua conta, só mais nada, viu? Exatamente. Você fez aqui 3 operações, está finalizando a terceira agora, os 3 extrajudiciais. Você tem ideia de avançar no judicial ou vai se especializar só no extrajudicial? Não,
a gente vai ver tudo, assim, o que a gente quer são boas oportunidades. Eu não posso ficar presa a um tipo de arrematação, né? O que a gente vai ver mesmo são oportunidades. Até porque a gente sabe que aqui em Ribeirão, as melhores oportunidades estão nos imóveis que são aí de judicial, né? Principalmente imóveis aqui na Zona Sul, que é o lado que mais cresce da cidade. A maioria deles está em leilão judicial. É que a gente realmente queria começar devagar para ir avançando nas dificuldades e no aprendizado, né? A gente realmente queria ir devagar. Então agora, e também a gente queria consolidar a parceria, né? Então a gente queria consolidar a parceria, ver quais seriam as dificuldades para que a gente pudesse ir avançando aí agora, então, tanto em região e tanto nas oportunidades. Agora a gente quer aumentar, a gente já está com dinheiro, então a gente já está vendo mais 2 imóveis para comprar, já está aqui avaliando os custos, que ainda não chegou na data dos leilões, por isso a gente não está esperando, mas a nossa intenção aí 3 arrematações com mais de 200% de lucro. A parceria deu muito certo, né? Não continuar, só um louco não continuaria nessa parceria, né? Não, a parceria deu tão certo, que a gente está avaliando abrir uma pessoa jurídica para poder realmente formalizar e ficar tudo certinho e tal, não ter problema nenhum. Se precisar, a gente faz alguma coisa na pessoa física, mas a gente pensou até em fazer na pessoa jurídica. Já abrimos uma conta para não misturar as contas pessoais com a conta. Virou um negócio. Exatamente. Começa ali meio amador, tem que começar. No meio do caminho, as coisas vão se ajustando, vão se estruturando, vai criando formalidade, vai especificando tarefas, vai deixando o negócio mais profissional. Isso é natural. Ninguém começa já profissional, a empresa não nasce grande, ela nasce pequena ali, no meio do caminho, ela vai se ajustando à realidade e vai se profissionalizando. E agora você já pegou 3 extrajudiciais, naquela ideia de aprendizado, né, diversificar, pegar imóvel na área que você conhece, valor baixo, para validar o conhecimento, e vai partir agora para a judicial e, com certeza, expandir para outras regiões, outros estados, que é o caminho natural. Então, assim, eu acho que é sucesso total, aí não vejo limite aí para o sucesso, né? Não, de jeito nenhum. A gente se espelha em vocês. O tempo todo a gente está lá olhando, vendo o que tem que fazer. Não, não tem. Eu acho que não tem. A gente não pode ter barreiras, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você precisa realmente estar disposta a aprender e olhar várias oportunidades. Se você fica limitado a só um tipo de arrematação, ou só apartamento, ou só casa, ou só próximo, não, você não pode ter isso. Você tem que realmente olhar e ver o que é uma boa oportunidade. Perfeito. Sendo uma boa oportunidade... Exatamente. O bom da comunidade lá é isso, né? Toda hora a gente vê alguém colocando resultado ali. Isso é motivante, né? Às vezes você tá meio ali assim, aí vê a notícia boa, ali, pô, o cara comprou um imóvel desse aí, vendeu, botou lucro no bolso, fez uma ocupação aí de forma amigável, legal demais. Então, é fantástico aqui, mostrou que com dedicação, com persistência, consegue fazer, não precisa ter muito dinheiro, basta ter ali a vontade de fazer. A primeira arrematação gastou 12 mil, a segunda 20 mil, e tudo isso cotizado com 4, 5 pessoas, então praticamente do bolso saiu muito pouco, e você teve um retorno do aprendizado aí que foi fantástico, não tem preço. Eu digo que o aprendizado não tem preço, porque você ganhou uma experiência que é muito valiosa, que te coloca à frente de todo mundo, e eu acho que, de repente, daqui a pouco você vai prestar até assessoria, com o conhecimento que já tem, né? Boa! Não, eu, na verdade, prestar assessoria vai ficar meio difícil, porque como eu trabalho numa outra atividade, que isso é importante dizer, eu não precisei largar o meu trabalho, né? Então, eu consegui conciliar todas as coisas. Veja, então, eu trabalho durante o dia, eu sou mentora de investimentos, eu dou aula de investimentos, gente, e aí ainda faço isso. Então, assim, ainda faço as arrematações. Cabe perfeitamente, dá para você conciliar todas as coisas. Então, quem sabe no futuro? Quem sabe a gente faz uma parceria? As oportunidades sempre estarão aí, de certeza que se você quiser iniciar, vai dar muito certo.
Enquanto isso, a gente pode responder na pergunta do Arnaldo, que a cotização fica no nome de uma pessoa, o financiamento fica no nome de uma pessoa. E aí a cotização, que é dividir os custos, aí no nosso caso, a gente centralizou numa pessoa só, que no caso sou eu. Então, eu que pego todos os custos e a gente passa ali um WhatsApp para as pessoas, e eles fazem a transferência daquele valor que daí sim é cotizado. Eu pego o custo, então vamos explicar melhor. Por exemplo, se eu tenho uma parcela ali de R$ 500 para poder fazer o pagamento, a gente está em 5, paga R$ 100 cada uma. Então, cotiza-se tudo, tudo é dividido. Todas as despesas são divididas. Paula Coutinho pediu para entrar aí, vamos receber a Paula. Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Alguma dúvida específica aqui para perguntar aí sobre as arrematações da Carla? Fique à vontade. Tudo bom, querida? Olha, sempre me chamou muita atenção esse ramo, tá? Só que eu nunca tive oportunidades. E aí, então, eu vi a live, já tinha visto algumas coisas, mas a minha dúvida vamos lá. Vamos supor que eu disponibilizo de um capital de 10, 20 mil, e eu vou financiar. Eu preciso ter ou na Caixa ou em outro banco, já com o meu cadastro aprovado para financiamento para imóveis, porque assim que achar um imóvel, e aí eu consigo fazer, como é que funciona? Posso eu responder? Claro. Quem que responde? Pode responder, fica à vontade aí. Então, no nosso caso, a gente fez a parceria com o Caixa aqui, né? A nossa primeira arrematação foi de uma modalidade da Caixa, que é a venda direta, que tem esse trabalho de assessoria gratuito, né? Então, a gente simplesmente foi lá no Caixa aqui e deixou o crédito aprovado. Esse crédito, se não me engano, vale por 3 meses, ele fica aprovado lá com a documentação. Então, você vai lá, deixa aprovado, o assessor, no nosso caso, fez todo o trabalho para a gente. O Caixa aqui, eles já estão acostumados com esse tipo. É um mercado que está crescendo. Dentro da Caixa Econômica Federal, é isso? Não, sabe aqueles caixa aqui, que fica fora da caixa, não fica dentro do banco, na verdade, fica fora, fica na rua, tá escrito Caixa aqui. Vou procurar. Tem vários lugares. É um ramo da Caixa voltado só para financiamento. Ali você não faz movimentação, por exemplo, de depósito, retirada, como um banco normal, né? Ali é só para financiamento. Então, você vai lá, faz essa parceria lá, deixa aprovado o seu crédito, é muito tranquilo, principalmente quando é para arrematação, que nem a gente estava conversando aqui. Quando você vai fazer um financiamento para você mesmo comprar uma casa, é mais burocrático. Mas quando é para fazer as arrematações em leilões, fica mais fácil, eles já estão acostumados, né? Quer acrescentar alguma coisa? Bom, não, tá perfeito. E lembrando que na comunidade Smart tem corretores credenciados, já pessoas de experiência que podem ajudar nessa etapa aí. E na venda direta, né, como a Carla falou aqui, você tem toda essa assessoria aí do corretor credenciado da Caixa. Ele vai te ajudar do início ao fim. Então, qualquer burocracia, qualquer pendência ali, dúvida, vai ter um profissional da Caixa ali apto a te ajudar. Mas é interessante que escolha bem os profissionais para poder ter um suporte adequado do início ao fim. E a comunidade aí tá recheada de bons profissionais, né? Tá mesmo. Me fala outra coisa, já que eu estou aqui conversando com vocês. Vamos lá. Se eu estou com um problema no meu nome, pessoa física, que do meu ramo principal, eu fui me venderam uma mercadoria, enfim, que deu errado, uma mercadoria que estava vencida, e aí então eu fui dar contra-ordem no cheque, não consegui, e o cheque entrou. E a pessoa é em São Paulo, não está aqui, eu não consigo acesso, ou seja, o meu nome está sujo por causa disso. E eu não consigo falar com ele, eu tenho que ir lá. E aí, nesse caso, que o meu nome está sujo, eu tenho que resolver primeiro a questão do meu nome, para depois ir atrás disso aí, para conseguir já estar com o crédito todo certinho, para que depois eu venha. Lógico, o curso, você dá um curso, não é isso? Isso, mentoria.
Mentoria, tá. Eu quero entrar depois para ver como é que é, quais são os valores, porque eu estou realmente muito interessada. Estou precisando realmente, como você, colocar algo paralelo ao que eu faço, porque eu tenho tempo. E imóvel é uma coisa que realmente eu sempre gostei e quis, me paquerava, mas não me via como corretora de imóveis. A intenção é realmente como investimento. Só que essa questão do meu nome é a coisa que realmente que vai me dificultar. Eu tenho que resolver, né? E eu quero Exato. resolver de maneira certa e legal. Como é que de maneira certa e legal? A pessoa que me causou prejuízo vai resolver, vai me devolver o cheque. Eu não fiquei com essa mercadoria, eu devolvi para ela e ela está com o meu cheque, para que eu leve no banco, entendeu? Para que então eu consiga, porque hoje com o meu nome, com esses cheques lá, eu não consigo fazer nada financeiro. Infelizmente, né? O banco, qualquer banco, ele vai fazer uma análise de crédito prévia. E tendo o débito ali, ele provavelmente não vai aprovar. Então, Sim. dependendo do valor aí da dívida, não sei, às vezes, se o teu objetivo realmente é comprar ele, não, de repente, às vezes é melhor você pagar, resolver essa questão, para deixar teu nome limpo e poder fazer a tua atividade com leilão. Dependendo da dívida. Se for um negócio muito alto também, não vai assumir um prejuízo. Agora, se é um negócio pequeno, às vezes é melhor você assumir esse ônus aí para deixar limpo o seu nome. E outra coisa se você tiver com o nome sujo, você pode comprar no leilão judicial parcelado, que é o parcelamento, que nesse caso não precisa estar com o nome limpo, não tem nenhuma análise de renda, de crédito, nem nada. Você dá leilão judicial parcelado, isso, judicial parcelado, e você entra com 25% de entrada e o restante até 30 vezes, não tem juros nem nada, é só correção monetária da prestação, não há análise de renda. Então, uma alternativa seria essa de pegar o parcelamento do leilão judicial. Ou cotizar, né? Ou cotizar e fazer o financiamento no nome da outra pessoa. Você faz uma cotização com parentes, amigos, faz um contrato entre as partes e oficialmente uma outra pessoa faz o financiamento e aprova o financiamento. Uma alternativa também. Ou então você entra, compra o curso dos meninos, que lá eles vão te dar uma oportunidade muito bacana de entrar nesse ramo sem precisar de fazer no seu nome, que é cotizar com eles. Isso. Aí já estou fazendo na propaganda, tá vendo? Olha, queria agradecer aqui a sua participação, mais de 1h10 aqui de live. Muita coisa boa, muito conteúdo inspirador, motivante, estratégia excelente, começar por onde você conhece, diversificar imóveis de valor de mais baixo, fazer parceria, usar financiamento. Então, uma aula do que tem que fazer para quem está começando. Começando muito bem, aí a rentabilidade média acima de 200%. Então, tenho certeza que vai dar muito certo o seu projeto aí com o leilão de imóvel. Então, queria agradecer aqui realmente a sua participação e deixar aberto aqui para você fazer as suas considerações finais. Pode divulgar aí seu trabalho, você trabalha com assessoria de investimento, na área financeira, então fique à vontade. Eu queria agradecer pela participação, é sempre muito bom motivar outras pessoas a fazer qualquer coisa que seja, né? E principalmente investir. Então, eu trabalho com investimentos, eu dou aula, sou mentora de investimentos, aí no caso, investimentos lá em bolsa de valores, em renda fixa. O que eu explico é como funciona cada tipo de investimentos para que você possa adequar esse investimento à sua realidade, ao seu perfil de risco. E é sempre muito bom, é sempre muito importante você ter esse pensamento dos investimentos, principalmente quando você olha para longo prazo, que é quando você tem aí uma estabilidade um pouco maior, mas é que o brasileiro, ele não tem costume de olhar para o longo prazo, lá para aposentadoria e tudo mais, né? A gente sempre deixa para pensar nisso depois. E a gente precisa pensar nisso o quanto antes, principalmente nesse mundo que a gente vive agora. Então, quem quiser entrar lá, estou à disposição. O meu arroba é o @acarlabichuete. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar. Lá também eu falo das oportunidades de investimento em leilão, porque você não precisa fazer uma coisa ou outra, você pode fazer as duas coisas, né? Então você faz as arrematações em leilões, o que te sobra, você investe um pouquinho pensando em aposentadoria, pensando no longo prazo. Eu acho que o bom é quando você realmente diversifica, porque assim você minimiza o seu risco e você alcança uma rentabilidade maior. Eu queria também me colocar à disposição quando vocês precisarem da gente. Eu estou sempre aqui, pode me chamar para outras lives se precisar. Quiserem mandar perguntas, a gente está à disposição para ajudar os meninos aí e para ajudar eu lá também. E só agradecer. Espero que venha
muitas outras arrematações. Com toda certeza vai, né? A água corre para o mar, né? Então, E parabéns. com certeza eu vou entrar na cotização com vocês também. Na próxima eu vou entrar. Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado aqui pela sua participação. Quem está na live aí, aqui em cima, clica aqui onde tem aqui o Smart Leilões, que vai ter lá o perfil da Carla. Já marca para seguir a Carla, que tem muita dica boa de investimento. Investimento, como a Carla falou, tem que diversificar, não aplicar tudo no único investimento. A diversificação é a chave do sucesso em tudo. Então, Carla, obrigado demais. A gente também está à disposição. Qualquer dúvida aí, a gente está sempre à disposição. Valeu, galera de Smart. Um abraço a todos. Fique com Deus. Um ótimo dia. Obrigado de novo aí, Carla, pela participação. Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigada a você. Tchau, até mais.